Salve, salve moçada, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara e mais uma análise. Eu tenho feito bastante análise, hein, cara, de discos, né? Que tô dando uma de Anthony Fantano, né? Aqueles analistas de álbuns, né? Que realmente tem saído álbuns muito bons, cara, de artistas que eu gosto bastante. Não necessariamente álbuns bons, é que eu tenho tido até sorte de analisar álbuns de bandas que eu gosto e que saíram muito bons, né? Ratos, Kendrick Lamar, tem saído umas coisas aí bem foda. E hoje, cara, que alegria, velho, que massa. Alegria, eu disse, alegria combina bem com essa banda, né? O termo alegria combina com essa banda. Mas que satisfação, podemos dizer assim, cara, poder fazer análise de um disco que acabou de sair do Crisium, cara. Isso mesmo, o Crisium, que é uma banda que eu não faz muito tempo que eu me aprofundei, que eu comecei a gostar e ainda tenho alguns passos aí, né? Vários passos para caminhar dentro da discografia, da evolução da banda, conhecer melhor, coisa que eu adoro fazer, né, quando eu começo a gostar de uma banda. Então o Chris eu tenho procurado fazer isso, por isso daqui eu não vou me aventurar muito em fazer umas comparações, como eu procurei fazer com Ratos, né, entre o disco anterior e o disco que foi lançado recentemente. Eu não vou me aventurar muito nesse sentido, mas falar basicamente o que eu achei, o que eu curti, o que eu achei de interessante aqui nesse álbum novo do Chris, que saiu na sexta-feira que passou agora, cara, dia 29 de julho, finalzinho do mês. Mortem Solis. Tentando identificar, entender exatamente o que significa Mortem Solis. Será que é a morte do sol, cara? Acho que até isso fala um pouco. Tem uma faixa, né? A faixa bônus do álbum, Death of the Sun, né? Fala sobre isso, né? Sobre aquela letra típica de death metal, aquelas coisas fatalistas, aquela coisa toda, rituais, algo assim. E eu entendo que Mortem Solis significa isso em latim, tá? A morte do sol, né? Um título bem forte realmente para esse álbum do Crisium, que saiu, como eu falei agora, na última sexta-feira. Eles não lançavam um álbum desde 2018, né? O Scourge of the Enthroned, e finalmente lançaram esse. Teve a pandemia nesse meio do caminho, obviamente, tudo. Os caras lançaram então esse álbum, gravado no Family Mob. Family Mob, que estúdio foda em São Paulo, do Jean Dolabella, do baterista do Eagle Kill Talent e do Esteban Romera, guitarrista do Desalmado. Esse estúdio que é de primeiríssima qualidade. Foi onde foi gravado então o Mortem Solis. Um álbum que tem 10 faixas, tá? Um álbum enxuto. Acho que o álbum anterior, isso posso fazer comparação. O álbum anterior acho que tinha 8 faixas, o Scourge of the Enthroned, e esse tem 10. Contando com a faixa bônus ou com a faixa ônibus? Faixa ônibus é foda. Faixa bônus dá 11, tá? Então um disco relativamente enxuto, tá? 10 faixas, beleza? E que eu dividi da seguinte forma, antes até de entrar nas faixas. Como eu estava dizendo, legal poder falar sobre o Crisium, então o disco que acabou de sair, de uma banda que eu não acompanho há tanto tempo. Eu fui retrocedendo para poder ver que álbuns eu gostava, que eu curtia, com letras que eu consigo me relacionar melhor e tudo mais. Que é interessante poder ter tido a oportunidade de comprar quando saiu o tal álbum e analisar. Foi até louco, né? Eu me liguei que as letras seriam, até já entrando na temática do disco, eu me liguei que as letras teriam uma temática mais sobre guerra. O primeiro teaser, que teve até um lyric video, se não me engano, foi o Serpent Messiah. Não, o Serpent Messiah foi o primeiro, depois teve um lyric video, não sei se foi Sworn Enemies ou Swords into Flesh. Foram os 3 primeiros teasers, tá? Serpent Messiah, que foi aquele clipe gravado numa casa abandonada com uma serpente no chão e tudo, né? Sworn Enemies foi o outro single, outro teaser, né? E Swords into Flesh. Um desses três teasers, acho que foi a Sworn Enemies, teve um lyric video com imagens de batalha na época da Roma Antiga, sabe? Então essas coisas de guerra percorrem muitas letras aí, várias letras desse álbum, e isso me deixou, de certa forma, eu comprei meio na cega, mas como eu percebi que as letras foram rumando para esse lado, eu vi uma entrevista talvez do Moisés também dizendo isso, eu comprei meio que às cegas, mesmo sabendo que o Chris às vezes vai para um lado mais assim, falando de rituais, umas coisas mais macabras e fortes até demais, eu fico meio assim com isso. Esse aqui eu achei que não ia rolar isso e não rolou realmente, rolou numa faixa só, que eu vou falar já já, mas outro dia um cara mandou uma mensagem, um desses machões de internet, falando mal, xingando, reclamando, porque eu falei que eu não gostei do Wink, que eu não gosto do Wink, do Sarcófago, porque fala muito chega beirando aí o satanismo, então por isso eu comprei o Laws of Discord e tudo, me xingou, foi homofóbico, os cacete. É um idiota, um cretino, né? Perfil fake, os caralho. Mas eu não gosto mesmo, foda-se, velho, eu não gosto de letra que se apele muito pra esse lado e acabou, tô nem aí. E eu fiquei satisfeito do álbum do Chris eu não ter tido esse tipo de letra, assim, teve só uma, na verdade, que é a Necronomical,
né, que tem esse tipo de letra, um pouco mais assim, pesada nesse sentido. O resto mais a temática envolvendo guerras. Enrolando demais, vamos falar sobre o disco de fato, mais, né, detalhadamente, vamos dizer assim. As 3 primeiras faixas, os 3 são coincidentemente os 3 teasers que eu citei, Sworn Enemies, Serpent Messiah e Swords into Flesh, faixas típicas do Crisium, direto ao ponto, e eu fiquei assim, eu falei, caramba, foi um atropelo logo de cara as 3 primeiras faixas, achei bem foda, não foi exatamente uma novidade, né, não chegou a ser uma novidade, mas é o Crisium na sua excelência aí, então não tem do que reclamar, né. A primeira letra falando sobre guerra, como eu falei, né, justamente a Sworn Enemies, né, que abre o disco e tal, a segunda, Serpent Messiah e depois Swords into Flesh. A partir da quarta faixa, talvez tenha uma característica dessas 3 primeiras aqui que eu deveria falar. A segunda faixa, né, Serpent Messiah, fala sobre o fanatismo religioso, e a terceira destaca mais uma vez a temática da guerra, né, e tem um ritmo mais frenético e tal, e eu achei uma das minhas favoritas, hein, marquei como uma das minhas favoritas, a terceira, a Swords into Flesh. A partir da quarta faixa, velho, o Chris já começa a ir para um lado mais criativo nos arranjos. Não que as primeiras faixas sejam monótonas, sem graças, retas do começo ao fim, mas não tem muita diversidade, né, diversificação dentro dos arranjos ali. Tá? Os caras são muito técnicos e tudo, então não tem como ser uma coisa monótona, sem graça. Não, pelo contrário. Mas a partir da quarta faixa a coisa começou realmente a evoluir cada vez mais nesse sentido. De eles arriscarem um pouco mais de faixa até começar com harmonia de guitarra limpa, cara, que foi o caso, que veio aqui, ó, mais pra frente, cara. Será que eu vou achar aqui, ó? Não sei se foi a faixa 10. É a última faixa da versão normal, né? A faixa 10 é Warm God. Uma faixa que começa com uma harmonia limpa de guitarra, sem distorção, muito louco. Então, da faixa 4 em diante aparecem realmente coisas diferenciadas, né? Arranjos um pouco, vamos dizer, mudanças de dinâmica dentro das faixas. Eu achei isso bem interessante, tá? Momentos mais cadenciados, momentos acelerados, de novo, o negócio explodindo para valer. Então eu achei isso de Necronomical, que é a letra um pouco mais forte que eu falei. Depois vem Tomb of the Nameless, que é uma faixa que fala muito sobre doença que tomou conta de uma cidade, provavelmente inspirado aí na pandemia, né? Provavelmente uma letra inspirada na pandemia, né? Uma música que começa com a harmonia de guitarra mais hipnótica, não sem distorção, mas hipnótica nesse caso, tá? Tomb of the Nameless, muito boa faixa 5. Aí vem um interlúdio, Dawn Sun Carnage, tipo um interlúdio, tal, uma instrumentação meio oriental e tudo, e cai na próxima faixa, Temple of the Abattoir, que é templo do massacre, templo do abatedouro, né, exatamente. E a faixa mais longa do disco, né, e gerar uma introdução que gera expectativa e tudo, mais harmonias hipnóticas e tudo mais de guitarra, né, e uma letra sobre um abatedouro feito para fins religiosos, cara. Um negócio bem louco, típico, né, típica letra de death metal. Depois vem a faixa 8 aqui, Ward Bloodhammer. Eu tenho uma que eu gostei mais do que outras, cara. Foi justamente essa 7, Temple of the Abattoir. Depois a que me destacou demais, cara, de novo essa 10 que eu havia falado que começa com uma letra com harmonia de guitarra limpa, né, Warm God. Mas a As Angels Burn também é uma faixa bem massa, bem foda, que envolve todo esse lance que eu falei de dinâmicas, de mudança de ritmo e tudo mais, né. Então vamos dizer, depois do primeiro terço, isso cai nesse lance de fazer muitas diversificações nos arranjos, isso caiu muito bem. Eu quero dar um destaque principal pro Moisés, cara. Como eu falei, eu não tenho conhecimento vasto de todo o repertório, todo o catálogo do Crisium, mas eu já ouvindo falar, e do que eu já ouvi, não que eu não conheço quase nada, eu conheço menos do que outras bandas que eu ouço há muito tempo, lógico, mas pelo que eu percebi, dá pra ver, realmente ouvindo os outros discos que eu tenho aqui do Crisium, é que o Moisés vem evoluindo disco a disco. As pessoas que conhecem o Crisium mais a fundo também falam isso. Tá? Se o grande destaque, vamos dizer assim, do Crisium, bateria do Max Kolesny, né? Aliás, os irmãos, tem que falar, né? Max Kolesny, bateria, Moisés Kolesny na guitarra e no vocal e baixo o Alex Camargo. Então sempre o destaque foi o Max, né? A bateria, o Max é um monstro, o cara é monstrão, bombo duplo, blast beat, foda pra caralho, não sei o que. Mas o Moisés tem evoluído cada vez mais, já tá quase entrando no hall dos guitarristas subestimados, porque o cara é um gênio, rifeiro, fudido, faz uns solos bem inventivos, como eu falei aqui, harmonias meio hipnóticas para começar, tem uns solos, umas harmonias meio doidas, assim, meio dissonantes, assim, em alguns momentos, para poder dar um grau na faixa, sabe? Para dar uma diferença ali no meio da música, ou no meio pro final, sabe?
Então um cara que cresceu muito, quem sou eu pra falar, né? Guitarrista que sou eu pra falar, né? Nada guitarrista, mas de ouvinte, né? Como ouvinte eu posso dizer, né? Pude perceber que o Moisés teve essa evolução, sempre foi um bom guitarrista, é claro, mas teve essa evolução clara nos últimos discos aí, por ser um cara realmente mais criativo, mais inventivo nos arranjos das músicas. Então, cara, que disco foda, cara, que disco foda. Eu fui até com certo medo quando eu vi as 3 primeiras músicas, por mais que sejam boas, ouvi até de novo a primeira música agora. Fiquei até mais impactado, ouvindo mais solto, né? Sem ouvir analisando, ouvindo mais solto. Até curti mais a primeira faixa, mas eu achei as 3 primeiras, como eu falei, não monótonas, mas sem novidades. Depois do que veio na sequência, como eu falei, sendo faixas bem inventivas, fiquei bem criativo nos arranjos, então fiquei bem mais satisfeito. Falei, caralho, que disco que você fala, mano, que foda, cara. Realmente, você vai pra um lado, de repente você vai pro outro, aí explode, vai velocidade total, depois vai riff cadenciado. Tem de tudo realmente, dentro do espírito Crisium de ser, do jeito Crisium de ser. E esse destaque, então, como eu falei, das músicas mais voltadas para a temática de guerra, até a capa mesmo, né, do Marcelo Vasco, de passagem, cara que fez capas aí para Slayer, só para vocês terem uma ideia. Né? A capa já tem uma temática um pouco mais sobre guerra, sobre a época da Roma antiga e tudo, né? Então permeia um pouco mais isso, o álbum, as letras do álbum são permeadas por essa temática e uma ou outra que cai no lance ou do death metal puro, de ritual, aquelas coisas, né, de sangue, aquela parada, ou a Necronômica, né, que é a faixa que vai pro lado mais obscurão, mais foda mesmo, tá? Então tá aqui, Mortem Solace, descasso do Crisium, acabando de sair. Vamos ouvir um pouco de Crisium, né? Puta que eu pariu, né, cara? Vamos ouvir um pouco de Crisium, né? Faz favor. Swords into Flesh. Vamos colocar uma faixa com vocal aqui, ó. Vou colocar a primeira. Ah, já tem. Bom, já tá vocal. Desgraceira linda, cara, realmente sensacional. Acho que eu coloquei demais aqui. Eu falei de um salve, que eu tinha tomado salve num vídeo. Tomei no anterior também, hein? Coloquei música demais aqui. Os caras pegaram no meu pé. Tomara que não role isso dessa vez ou que não bloqueie o vídeo, né? Já não bloqueou o último, tomara que não bloqueie esse também. Mas é isso, cara, pra vocês terem uma noção. Crisium, desgraceira maravilhosa. Mortem Solace. Ah, produzido pelo... Esqueci de falar a produção, importante, cara. Ó, foi gravado no Family Mob, que eu falei. Produzido pelo Crisium e pelo Hugo Silva, lá do próprio Family Mob. E pelo Mark Lewis, que foi também o cara que mixou o álbum lá nos Estados Unidos, em Nashville, tá? Isso aí é importante que se diga. O pessoal do Family Mob, além do estúdio em si ser foda, tem produtores incríveis, né? O Tatá, que é pessoal de engenharia de som, o Hugo Silva, o Cabelo, só mano fera por ali, beleza? Mortem Solace, Crisium na cabeça, destruição total. Essa é a minha análise aqui. Que você ouviu? Curte Crisium? Fala o que vocês acham aí. Até a próxima, galera. É nóis.